foi isso? Porque a gente que estava ali ensaiadinho, a gente estava esperando acontecer. E tinha um Mas para pianista ele... também, né? Oi? E tinha um pianista também. Tinha o Jansen tocando, mas era o Rony que fez o Heitor Villa-Lobos, que fez o maestro, mas também tinha sempre um piano tocando. A gente tinha sorte de ter artista na nossa sala, tinha cantor, tinha músico, tinha que tocasse piano, tocasse violão, a gente sempre arrumava alguém ali para fazer uma participação. Mas essa Sei. apresentação foi muito legal. A reação dos alunos do ensino médio foi muito bacana. O susto deles, assim, né? Acho que eles não vão esquecer da Semana de Artes, do Com fiasco. certeza. Para eles é muito bom, porque eles estavam estudando isso na sala de aula, né? Sim, Em literatura. sim, a professora tinha falado assim, eu já passei para eles, né? A gente está começando o modernismo agora, então eu falei para eles que eu ia apresentar a Semana de Artes, que vocês iam apresentar, então estou esperando para entrar na Semana de Artes com a apresentação de vocês, para depois ir para a sala de aula. Então, para eles foi surpreendente, assim, o que aconteceu ali. Era Foi bacana muito porque, legal. como era noite, né, que eles tinham aula do ensino Sim, médio, eles normalmente se faziam presentes nas apresentações, né? sim. Principalmente ligados à literatura. A Bem gente legal. ficava ainda no mesmo corredor ali, né? A nossa turma Sei. ficava no mesmo corredor do ensino médio. Então, era engraçado porque às vezes a gente estava ainda numa sala ensaiando e eles já estavam na janelinha ali espiando, querendo saber o que ia acontecer, se eles iam poder assistir ou não as Olha só. apresentações. E às vezes a gente estava caracterizado, passava por eles no intervalo deles, né? E eles queriam saber, será que a gente vai poder assistir? Não vai? Eles ficavam ali ansiosos, porque eles É. queriam assistir. E Porque... dessas atividades que você fez dentro da faculdade, o que vem para você? Qual a importância? Porque isso ajudou a aprender a literatura? Ah, com certeza. Com certeza. Eu lembro da gente, assim, de todos os seminários, de todas as apresentações com poema, o quanto a gente se dedicava. E é isso que eu falo, para a gente trazer agora para os meus alunos, né? Como eu falo para eles, a importância de você contextualizar, de você entender de uma forma maior a relevância daquela obra, quando a gente reproduz o que estava acontecendo. Então, quando a gente se caracteriza, quando a gente tenta criar um cenário e tentar levar alguém a entrar naquele mundo, eu acho que a gente está entendendo melhor a relevância daquilo para aquele momento histórico, né? Por que é tão importante falar de romantismo? Por que o romantismo foi tão importante? O que estava acontecendo aqui para que isso tivesse essa relevância, né? Para que tivesse, a ruptura. A ruptura do quê? O que estava acontecendo, né? Então, eu acho muito legal quando a gente consegue trazer essa profundidade, né? E eu acho que a partir dessa contextualização, da gente se caracterizar, da gente estar vivendo meio que aquilo que estava acontecendo naquela época, tentar reviver aquilo, eu acho que faz a gente ter uma noção maior daquilo que a gente está aprendendo. Eu Muito acredito bom. nisso. E aí você foi já, e terminou daí o curso, daí foi dar aulas. E nas suas aulas, como que você trabalha, ou trabalhou e trabalha isso daí? Então, eu comecei a dar aula no Fundamental 2, eu ainda estava no último ano da faculdade. Com o Fundamental 2, eles ainda são pequenos, né? Lógico, são crianças de 11, 12 anos, e aí eu sempre trabalhei muito em literatura com eles, sempre gostei de contar histórias, de trabalhar o livro dia a dia, cada dia eu li um capítulo, eles ficavam esperando, né, para saber o que vai acontecer no capítulo de amanhã dessa obra, sempre incentivei muito a leitura, eles fazerem fichas literárias de livros, mesmo que fossem livros de histórias pequenininhas, para eles entenderem, né, os elementos da narrativa ali, mas para a gente trabalhar principalmente o poema, eu sempre gostei de fazer jogral e de fazer sarau, para que eles se apropriassem mais daquela forma, né, da rima, da métrica, do ritmo, o que é um poema, né, pensando na sua estrutura, o que é verso, o que é estrofe. Então, cada um vai ler um verso ou cada um vai ler uma estrofe? Né? Você tem que ler dessa forma para que rime com a estrofe de baixo. E aí eles acabam até que decorando, né, os poemas. Então, eu acho que é uma forma bem divertida de trabalhar com eles, leve e divertida de trabalhar principalmente a questão do poema, né, da forma do poema, que é uma coisa nova para quem está agora no 6º ano, é uma coisa nova, né?
Eu lembro que eu dei aula em Niterói, uma escola em George Wecker, e lá eu tinha feito, né, essa brincadeira de fazer o sarau, de fazer os jograis, e aí a gente fez, era uma escola bem rural, né, que eu trabalhava lá, então a gente nem tinha tantos recursos assim, a gente ia apresentar dentro da sala. Mas eu tinha escrito na lousa, tudo colorido, sarau do sexto ano e tal. E eles deram uma importância tão grande para aquilo, que, assim, a gente nem tinha combinado nada, eu só tinha ensaiado os poemas com eles, para eles apresentarem para os colegas de outra turma. E, de repente, todos eles tinham uma roupa para trocar. Não, professora, a gente vai se trocar. Eu falei, mas por que vocês vão se trocar? Porque a gente trouxe a roupa de apresentar. E aí, quando eu vi, estava todo mundo indo trocar, porque o quanto eles... Bota só uma frase atrás que falhou. Então, eu vi o quanto eles tinham dado importância para aquele momento, para aquela apresentação, que era, na verdade, uma coisa simples que eu tinha planejado, mas que eles acharam super importante, e o quanto eles se trocarem foi significativo para eles. Eles trocaram de roupa e, de repente, mudou até a postura, porque eles ficavam arrumando a roupa e agora eles estavam prontos para apresentar para os colegas, né? E eu achei isso o máximo. E aí, a partir daí, eu comecei a ver, eu falei, nossa, como eles se envolveram com uma coisa simples, né? Que a gente estava trabalhando poemas de Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, poemas assim, bem, né, leves, né? Para que eles brincassem mesmo com a questão da linguagem e da métrica. E não, professora, nós vamos falar das borboletas. Então, cada um trouxe uma roupa da cor da sua borboleta. Eles tinham pensado muito mais do que eu na apresentação, né? E daí eu acho que isso foi muito legal, porque isso foi bem no começo também que eu comecei a dar aula, né? E aí eu falei, poxa, eles gostaram mesmo, eles se envolveram, dá certo fazer esse tipo de coisa. E aí foi uma coisa que eu comecei a adotar, né? Essa coisa do jogral, do sarau, para trabalhar a forma da poesia, né? E até a linguagem poética também, lógico, né? Não só o poema, mas a poesia também, com essa forma de representar, né? De fazer vozes, de um começa e o outro termina, um faz uma parte, o outro faz a outra, né? Essa brincadeira do jogral com os pequenos, para mim, deu muito certo, né? Foi assim que eu comecei a colocar as asinhas de fora, digamos assim, né? E aí, com o ensino médio, foi realmente com as aulas de literatura, né? A gente promove, tanto na área de dissertação, né, da escrita, a gente promove muitos debates, que eu acho que são muito importantes para eles treinarem a oralidade, e eu vejo que também tem uma questão de uma interpretação, de uma postura que muda no momento em que aquele aluno vai lá para fazer o debate, que ele chega no púlpito e ele muda, né? Porque ele se preparou para aquele debate, porque eu dou os temas antes, né? Para eles estudarem. Isso eu trabalho bastante com o nono ano, quando a gente está começando a ler artigo de opinião, a trabalhar argumentação, né? Então, eu distribuo temas, eu falo, vocês vão estudar em casa, né? Por que você defende ou por que você é contrário a esse tema, e daí no dia vocês venham preparados com argumentos, vocês vão ter que estar preparados para fazer o debate com o seu colega que não concorda com você. E aí eu vejo que, mesmo sendo assim uma coisa que é um argumento dele, né, lógico que eles pesquisaram, mas sendo um argumento dele, não é um texto ensaiado, eles estarem ali na frente, falando para uma turma que está ouvindo, muda alguma coisa, sabe? Eles se portam de forma diferente, eles agem com uma seriedade um pouco maior para tentar convencer, para tentar argumentar. E aí eu sempre coloco essas práticas na minha sala, porque eu acho muito importante eles terem essa coragem de falar na frente do outro, que é difícil, no começo eles sofrem muito, né? Para ter essa coragem de falar na frente do outro. Eu acho que também é surpreendente, porque a gente vê alunos que às vezes estão ali quietinhos durante quase o ano todo, e de repente ele está ali apresentando lindamente o trabalho, né? E eu vejo a importância também da caracterização, que era uma coisa que eu não tinha me dado conta. Mas como um chapéu, ou um óculos, uma camisa,
muda e parece que até encoraja eles estarem ali na frente, porque acho que eles pensam assim, bom, não sou eu, agora é o fulano, então eu não preciso ter vergonha, né? Agora eu sou outra pessoa, eu estou aqui interpretando, acho que não preciso mais ter vergonha. Então, acho que isso é muito interessante, a gente trazer esses elementos, assim, para a sala de aula, para que eles consigam se soltar, né? E se aprofundar mais, eles acabam tendo mais interesse em saber, porque eu falo para eles, falo assim, olha, vocês têm que saber o que vocês estão falando, porque se um aluno fizer pergunta, você que é o professor, você que está explicando. Então, às vezes, eles, logicamente, não têm todas as informações, mas eles estão ali com um livro, com papel anotado, ou com um celular ali, para conseguir responder todas as perguntas. Então, vejo que eles acabam aprendendo também, de alguma forma, ali, para que eles não fiquem numa saia justa de não saber responder alguma pergunta, né? Eu acho que o aprendizado flui de alguma forma mais divertida Muito nessas legal, experiências. parabéns, viu? Muito legal, muito bem. Com certeza eles adoram as suas aulas e ser seus alunos, né? Muito bom esse daí, então. E nesse, no caso do sarau, né? Principalmente, qual período literário você chegou a trabalhar, assim? Com o sarau, eu trabalhei bastante modernismo. Eu Modernismo. geralmente pego terceiros anos, né? Uhum. Segundos e terceiros. Esse ano que eu estou com o primeiro ano, acho que é a segunda vez que eu dou aula para primeiro ano. Eu sempre pego segundos e, de preferência, os terceiros. Sei. E eu gosto muito de dar aula de redação, então acho que é por isso que eu gosto tanto de pegar o terceiro ano, que eles estão ali naquela Redação. expectativa de vestibular, Enem, né? Então, eu Uhum. gosto bastante de pegar terceiros anos. Muito Mas, legal. então, eu trabalhei muito romantismo e modernismo, vanguarda, modernismo, realismo, naturalismo, mas sempre assim, já partindo para o contemporâneo já, né? Certo. Quase. E sempre, principalmente poemas, então. Sim, Né? principalmente Sim, poemas. sarau. Com as crianças aqui, normalmente, o que você tem trabalhado? Porque você parece que gosta bastante de contação de histórias também, né? Sim, sim. Como que Com os você desenvolve? pequenininhos, eu ingressei no cargo de pedagoga, né, de TEP1, numa creche, né, uma educação Ah, é numa infantil. creche. Foi a minha primeira experiência com creche, porque até então eu era professora de português, estava acostumada a dar aula para as crianças maiores, né, para os adolescentes, para os jovens. E aí eu me vi ali num pré-1, né? Eles tinham 4 anos, então no começo teve aquela tensão que eu ficava muito nervosa, que eu falava, será que eu vou conseguir falar com eles? Será que eles vão gostar de mim? Como que vai ser? Porque a criança era muito sincera, né? Eles falam, né? Se gostam, se eles não gostam, como é que você tá? Eles falam tudo. E eu fiquei muito nervosa. E aí eu percebi que eu precisava de estratégias para aprender essa atenção, que não era tão fácil como era com os maiores, né? Não que seja, os maiores sejam mais fáceis, mas a atenção deles, né? Para eles serem muito pequenos, precisava de alguma coisa a mais para se tornar atrativo ali para eles, aquele momento. Aí eu fui a partir de músicas, de contação de histórias, de dramatização, muita Linda Rosa juvenil ali, para eles começarem, né, a, a participar também disso. E aí, quando eu fui para o Fundamental 1, que eu estou aí desde 2017 só com o primeiro ano, né, que eu pego a primeira turminha de alfabetização, eu tive a oportunidade de trabalhar em sala de leitura, e daí mesmo não estando na sala de leitura, participar dos projetos que eram desenvolvidos pelas professoras da sala de leitura. E aí tem alguns projetos bem legais que a gente trabalhou na nossa escola. A gente tem o projeto A História Bate Sua Porta, em que os alunos ensaiam uma história que eles vão contar para os amiguinhos da sala do lado, né? Chega lá, quer ouvir uma história, bate na porta e vai lá contar uma história para os amigos da outra sala. A gente fez a parada literária, que era um momento em que a escola toda parava por um determinado momento para ler. Então, todo mundo sai da sala de aula, aí tem participação dos inspetores, da equipe gestora, das meninas da limpeza, das meninas da cozinha, todo mundo para ler um livro. Então, a gente distribui livros, né, por toda a escola, e eles vão lá procurar qual o melhor ambiente. Então, um vai ler sentado no balanço, o outro vai ler numa sombra, ou na quadra, no parque, no pátio, na mesa da merenda.
É um momento bem legal para eles verem assim o quanto é divertido ler, né? Que ler não é para ser chato, o livro não pode ser chato, o livro ele tem que ser legal, tem que ser um momento prazeroso. Então, essas paradas literárias acho que proporcionava muito isso, porque eu posso escolher qualquer livro? Pode, qualquer livro. Então, eles podiam pegar um livro que é grande, nossa, eu peguei um livro grande, olha, será que eu vou conseguir ler? Aí tem aquele que não sabe ainda ler, que vai sentar do lado de alguém que sabe ler, para que ele possa contar para ele a história, ou vai folhear o livro, e às vezes criar uma história com as ilustrações do livro ali, folheando aquele livro, né? Os livros sempre estiveram muito presentes na minha sala. Eu tenho uma prateleira que é minha, que eu levo para onde eu vou, eu levo a minha prateleira, que eu deixo livros ali, assim, terminou a lição, pega um livrinho. Qualquer um. Pode ser gibi? Pode. Pode ser revista? Pode. Né? Não importa o que ele está lendo, a gente está oferecendo ali vários tipos de mídia para que eles possam praticar essa leitura. E aí a gente faz também uma coisa legal que é assim, o meu amigo terminou, ele pode ler comigo? E aí é um prazer absoluto, porque como eles são pequenininhos, cabe dois na mesma cadeira, não precisa nem pegar outra cadeira. E os dois lendo juntos, eles acham super divertido, né? Ler junto com um amigo, né? E às vezes um amigo também sabe ler um pouquinho melhor do que o outro e vai ajudando. Então, essa é uma coisa que está sempre presente na minha sala de aula. Exceto agora, por conta da pandemia, que a gente não pode fazer, né, tudo que a gente está acostumado. Mas teve um projeto também bem legal que a gente trabalhou, que é o Que História Quero Ouvir, em que as professoras, cada professora escolhe uma história para contar. E aí a gente faz lá um painel com as opções de história e com as linhas ali para os alunos escreverem o nome e se inscreverem. Então, alunos de séries diferentes acabam se inscrevendo para a mesma sala, para a história. Eles escolhem pela história, porque eles não sabem quem vai contar. E a grande surpresa no dia é quem é a pessoa que vai contar a história, porque a professora que está esperando, ela está caracterizada, a sala está ambientada para aquela história. Então, teve uma vez que eu contei a história da Cinderela, então era Memórias de Cinderela. Eu estava vestida de Cinderela e eu estava contando tudo o que tinha acontecido comigo no passado, mostrando fotos. Olha, isso aqui foi quando eu fui no baile. Então tinha as ilustrações e ia mostrando como se fosse um álbum de fotos. E aí todos eles ganharam uma coroa, e daí na hora do baile todo mundo dançou. A gente fez o baile da Cinderela com a musiquinha, dançamos valsa, sabe? Então foi um momento bem legal. E teve um ano que eu fiz a Princesa e o Sapo. E aí foi muito legal porque eu era a princesa e eu também era o sapo, que era uma luva de sapo que estava na minha mão. Então eu conversava com o sapo respondia. E o engraçado é que eles estavam ali vendo que era uma luva e muitos deles iam conversar com o sapo. Eles não queriam, né, depois que a gente tinha terminado a história, eles iam conversar comigo, mas alguns queriam conversar com o sapo. Falei, gente, como eles entram, né? Como eles imaginam e viajam nesse sapo que era uma luva, e eles estavam ali conversando com o sapo. E aí, nesse dia, eles ganharam docinhos que eram bichinhos, era um pirulito em forma de mosca, que era comida do sapo. O sapo tinha dado para eles a mosquinha, para eles verem que era gostoso comer a mosquinha. E aí eles iam lá colocar na boca do sapo a bala, como se o sapo fosse comer. Era muito engraçado. Nesse projeto, foi interessante que os meus alunos do ensino médio, nesse ano, eu estava tendo a última aula no terceiro ano. Eles sabiam que eu saía da escola, eu vou correndo para outra escola, porque eu saía meio de 20, entrava uma hora na outra escola. Então, eu ia correndo para dar tempo de comer alguma coisa e já chegar na outra escola. E aí, eu conversando com eles, né? Eu falei, tal dia na minha escola eu vou fazer isso, isso, isso. E eles, nossa, você vai ser uma princesa. Falei, vou tentar ser uma princesa, porque eu não sei fazer penteado, eu não sei fazer maquiagem, nada, e eu vou sair daqui direto. Eles, calma, professora, nós vamos te transformar numa princesa. E aí foi o máximo, porque eu estava na última aula, estava dando aula, enquanto duas alunas trançavam o meu cabelo, fizeram um penteado lindo. Elas trançaram o meu cabelo e a outra me maquiando. E elas me maquiaram, e daí tirava foto, falava, professora, seus alunos vão adorar, depois você manda foto, conta como foi. Eu falei, nossa, eu já estou envolvendo aluno de uma escola no projeto da outra.
E eles Que estavam empolgados legal. pelo que aconteceria com os pequenininhos, né? Ah, Ah, professora, eles são amados, né? A gente já está integrando aí o ensino médio junto com a educação infantil, quase. Mas tem alunos até do ensino médio, como uma escola é muito perto da outra, né? É quase a mesma comunidade, que falam: olha, professora, eu quero ser professora, então se tiver alguma coisa na sua escola que você precise de ajuda, você me chama. E, inclusive, já foram duas alunas. Não, mas a sua mãe vai deixar? Não, ela deixa, porque é perto da minha casa, eu vou lá. Então, teve festa das crianças, e que eu levei alunas da outra escola para ir lá. Elas ainda não estavam na faculdade, mas uma queria fazer letras e a outra queria fazer pedagogia, e estavam lá na escola ajudando, já que participando legal. É, do fazer ali, né, para os pequenininhos. Então, muito é, legal. eu acho super legal fazer essa troca, envolvê-los em tudo que está Sim, acontecendo, é. né? E a pandemia? Como que você enfrentou a pandemia? Como que foi essa experiência A pandemia foi, assim, como professora? Hum, um choque. Nós estávamos muito no começo do ano, cheio de expectativas, com as datas dos seminários dos primeiros bimestres ali pronta, e ainda eles brincavam, falando: nossa, dona, que chama a gente de dona, fomos salvos pelo gongo, hein? A gente não vai apresentar. Falei: vocês vão apresentar online, não acho que vocês vão fugir disso. E aí, no começo, era uma brincadeira, porque a gente achava que ia durar pouco tempo. A gente achava: vai fechar por 15 dias, vai fechar por um mês, vai fechar. E aí, isso foi tomando uma proporção que a gente viu que a gente teria que adaptar realmente, porque a gente foi dando tempo, achando assim: não,